Você passou meses construindo o processo, definiu as etapas, escreveu o script, montou o indicador. O time entendeu, aprovou, até disse que fazia sentido. Aí chegou um mês difícil, a meta apertou, o cliente deu um sinal de resistência e o processo sumiu. E o que você fez? Provavelmente o mesmo que a maioria faz. Começou a cobrar mais. Mais disciplina, mais comprometimento, mais atenção ao que foi combinado. Só que o problema pode não estar onde você está olhando. Existe uma diferença que quase ninguém nomeia direito entre saber alguma coisa e ter essa coisa incorporada como comportamento. Saber é o que acontece depois de uma boa explicação. Você entende a lógica, consegue repetir com as próprias palavras, reconhece quando o princípio se aplica. É um estado real, não é pouca coisa, mas é um estado que funciona bem em condições estáveis, quando há tempo para pensar, quando a pressão está baixa e o ambiente coopera. Incorporado é diferente. É o estado em que o comportamento sai sem esforço consciente, especialmente quando o ambiente não coopera. Não porque a pessoa é mais inteligente ou mais disciplinada, mas porque aquele caminho foi percorrido tantas vezes que o sistema nervoso passou a seguir por ele sem precisar de permissão. William James já apontava isso no final do século XIX, quando descreveu o hábito como o grande volante da sociedade. A imagem dele era simples. Cada vez que um comportamento é repetido, o traço que ele deixa no sistema nervoso fica mais fundo, mais fácil de seguir. E o que não é repetido, por mais bem compreendido que seja, não deixa traço nenhum. Fica como informação, não vira reflexo. O problema é que a maioria dos processos comerciais em operações estruturadas foi construída para entregar o primeiro estado e acredita que entregou o segundo. Pense na última vez que o seu time passou por uma capacitação comercial. Como foi o formato? Apresentação, explicação das etapas, talvez um roleplay rápido, talvez uma conversa sobre objeções comuns. Ao final, saiu um senso geral de que o time entendeu, e entendeu mesmo. O problema não estava na absorção intelectual, o problema estava no que veio depois, ou melhor, no que não veio. Porque o tipo de repetição que transforma instrução em competência real não é praticar até acertar, é praticar além do ponto em que fica desconfortável continuar. É o momento em que o exercício já cansou, a situação ficou estranha, o resultado não veio como esperado, e a prática continua mesmo assim. É nesse ponto específico, além do conforto, que o comportamento começa a se consolidar como reflexo. Sem esse nível de repetição deliberada, o que o time tem é um mapa. E mapa é útil enquanto a estrada está sinalizada. Quando a estrada some, quando o cliente empurra de volta, quando a semana fecha negativa e o ambiente carrega ansiedade, o mapa não sustenta nada. O comportamento que sustenta é o que foi praticado além do conforto repetidas vezes. Agora, imagine a reunião de resultado no fim do mês. A meta não foi batida. O gestor abre os números e começa a análise do que saiu errado. Em algum momento da conversa, aparece a pergunta: por que o time não seguiu o processo? E a resposta que fica no ar, às vezes dita, às vezes só sentida, é que faltou comprometimento, faltou disciplina, faltou atenção. Esse diagnóstico não é mentira, mas é incompleto, e um diagnóstico incompleto leva a uma solução que não fecha o ciclo. Cobrar execução de algo que ainda não foi consolidado pelo hábito é cobrar uma entrega que o processo de formação nunca completou. O time sabe o que fazer, mas saber e conseguir fazer sob pressão são dois estados completamente diferentes, e o treinamento que parou no primeiro nunca criou as condições para chegar no segundo. E isso desloca o problema de lugar. E deslocar o problema de lugar muda completamente o papel do líder. Se o diagnóstico é disciplina, o papel do líder é cobrar. Se o diagnóstico é hábito não consolidado, o papel do líder é criar as condições de repetição que ainda não existiam. Isso não é uma distinção teórica, ela aparece na prática toda semana. Aparece no 1 a 1 entre o gestor e o vendedor,
quando a conversa gira em torno de resultado, sem nunca chegar na pergunta certa. Quantas vezes essa etapa foi praticada de forma deliberada, além do ponto de conforto, não apenas explicada? Aparece na reunião de planejamento, quando a solução para o mês que não fechou é mais cobrança sobre o mesmo processo, que o time já conhece, mas ainda não incorporou. E aparece de forma mais sutil na crença de que construir um bom processo é o trabalho pesado e que depois é só manter o time apontado para ele. O trabalho pesado, na verdade, começa depois da construção. É a arquitetura de prática que transforma o que foi construído em comportamento real. A virada que este raciocínio propõe não é suave. Ela diz que o problema que parecia ser de gestão de pessoas é, na maior parte das vezes, um problema de arquitetura de prática. Que o time não falhou no comprometimento. O processo de formação falhou em cruzar o limiar entre instrução e competência, e que o líder que segue diagnosticando como disciplina vai continuar aplicando a solução errada no lugar certo, com resultados previsíveis. Saber o processo é o ponto de partida. Ter o processo incorporado como reflexo confiável sob pressão é o destino. E entre os dois, existe um trecho que só a repetição deliberada, além do conforto, consegue percorrer. Então, quando o processo evaporar no momento de pressão, antes de cobrar disciplina, faça uma pergunta diferente. Esse comportamento foi praticado o suficiente para virar reflexo ou ele foi apenas explicado? Porque o time que entendeu o processo e o time que tem o processo no corpo são dois times com capacidades completamente diferentes. E confundir os dois é o erro que faz o ciclo se repetir mês após mês, sem nunca fechar.